Agora eu vou mostrar para vocês algumas ferramentas da parte de desenho, tá? Então, se eu vier aqui, né, em tarefas, eu tenho um menuzinho chamado desenho, e aí tem algumas ferramentas aqui para me conseguir desenhar, tá? A primeira delas, eu já até comentei, né, que eu tenho uma linha e tenho a Smart Line, né? Então, a Smart Line desenha tudo, unindo, né, os segmentos, e a linha desenha tudo segmentado, com os segmentos separados, né? Então, aqui na Smart Line fica tudo junto e na linha fica tudo separado, tá? E quando eu tô, né, desenhando aqui uma Smart Line, na verdade, toda vez que a gente ativar uma função aqui, a minha janelinha, vocês já devem ter observado, né, que essa janelinha, ela tava aqui assim, eu joguei aqui pro cantinho, né, deixei. Toda função que eu ativar, essa minha caixinha de seleção do elemento, ela vira ferramentas dessa função que eu ativei, né? Então, cliquei aqui para inserir Smart Line, ela virou questão de configuração da Smart Line, né, da minha linha. E aí, né, eu consigo escolher, né, eu quero desenhar a linha ou arco, né? Então, eu consigo escolher o segmento. E também o meu tipo de vértice. O tipo de vértice padrão, né, canto. Então, quando eu desenho assim, ele fica, né, com as quinas. Só que eu consigo trocar, em vez de canto, deixar arredondado, ou se não, chanfrado, tá? Então, se eu deixar arredondado, quando eu desenhar, na verdade, eu vou ter que desenhar uma linha maior. Essa aqui fica muito pequenininha, não dá pra ver. Ó. E aí, ela fica arredondada, tá? Se eu fechar, né, muito o ângulo, aí ela vira uma quina, né? Mas se eu deixar mais aberta, ela fica arredondada, tá? E se eu não... outra forma, né? A Smart Line, né, igual eu falei, fica tudo unido, né? Todos os meus vértices ficam unidos. Só que se eu desmarcar essa função aqui, ó, ela funciona como se fosse uma linha. Se eu vier aqui, tá tudo separado, tá? Não tá tudo unido mais, tá tudo separado por vários segmentos. Então, né, o interessante sempre da Smart Line é deixar marcado para unir, né? Porque senão era só se ativar a linha. E além do arredondado, eu tenho também, né, o tipo de vértice que é chanfrado. Então, ele já desenha com o chanfro. Opa. Eita. Deixa eu cancelar aqui. Ele já desenha aqui chanfrado, tá? Então, eu posso escolher entre arredondado, canto e chanfro, tá? Então, tem essa opção de trocar. Quando é arredondado, eu consigo mudar o raio do arredondamento, e quando é chanfro, o offset do chanfro. Eu consigo trocar também essas questões. E também tem como eu consigo desenhar arco ao invés de linha. Opa. Beleza? Então, é só trocar aqui nas ferramentas que você consegue trocar, né? Então, vou deixar aqui com canto e linha, né? Que é o mais usual aí. Se eu precisar, né, de trocar, é só ativar a Smart Line e mudar as configurações aqui na caixinha dela, né? Para mim encerrar o comando, botão direito eu paro de desenhar, né? Igual eu já tinha comentado. Então, botão direito eu paro de desenhar. Mas se eu apertar o botão direito de novo, ele não cancela a função linha. Se eu clicar, eu continuo a desenhar, né? Então, para mim encerrar, ou eu aperto a ESC do teclado que a gente configurou, né? Ou aperto até o número 1, tá? Do teclado. O número 1 também cancela. Na verdade, é ele que cancela. O ESC é que a gente ativou para também cancelar, tá? Agora, em relação à linha, né? Igual eu desenhei, fiz um desenho aqui com a linha, e aí ficou tudo
né, não ficou tudo separado. Eu queria unir, né, esses elementos. Como que faz para mim poder unir esses segmentos de linha? A barra de funções que a gente ativou, né, o grupos, eu tenho a opção de criar cadeia complexa, né? Se eu ativo ela, eu consigo, né, criar cadeia complexa. Se for uma figura e eu quiser fechar, eu vou clicar na forma complexa, tá? Então, vou criar aqui, ó, na cadeia complexa. O método, né, na caixinha, né, agora virou as configurações desse grupos, né? O método, se eu deixar em manual, eu tenho que clicar em todas as linhas que eu quero juntar, tá? Eu tenho que clicar em todas até finalizar. Só que eu também tenho a opção de deixar no automático. Por quê? Porque eu clico geralmente em uma, duas ou três e ele identifica o restante e pergunta se eu quero unir, tá? Então, vou deixar aqui no automático e vou selecionando, né? Que é identificar os elementos. Vou selecionando as linhas. Então, vou clicar aqui na primeira, vou clicar na segunda. E aí, ele automaticamente terminou de preencher para mim, ó. Deixou selecionado o restante das linhas. E aí, né, aqui o software tá me perguntando: aceita esse elemento da cadeia complexa? Se eu clicar com o botão direito, eu cancelo, que é o não. Se eu clicar com o botão esquerdo, que é o sim, ele vai criar. Então, eu vou clicar com o botão esquerdo, sim. Vou cancelar a função, né? Apertei a tecla 1. E aí, agora virou um elemento só, né? Se caso, né, eu quisesse, né, fosse... Se eu tivesse uma figura, deixa eu desenhar outra aqui. Aqui assim. Deixa eu colocar bem pertinho aqui, que eu não vou fechar. Vou deixar essa beiradinha aqui aberta. Não fechou, tá aberto, tá? Se eu tirar o zoom, vai ficar aparecendo que fechou. Mas não fechou, tá? Se eu vir aqui e mandar criar, né, a cadeia complexa, vou deixar no automático também. Eu consigo deixar isso aqui formando uma figura, ou se não, fazer igual eu fiz com essa daqui. Só que eu quero que forme uma figura, né? Porque aqui no zoom, né, ele parece uma figura, eu quero que ele vire uma figura. Se eu vier aqui e ir selecionando... Opa, eu cancelei. Quando eu clicar no 1, né, ele vai continuar aberto, tá? Ele não fechou. Para mim poder fazer ele fechar aqui automaticamente, primeiro eu só vou saber a distância que tem aqui. Opa. Olha, mediu, não? 0,001. Vou dar um Ctrl Z, deixei tudo separado. Vou ativar aqui, né, para criar a cadeia e vou colocar o intervalo, né, máximo aqui de 10 centímetros. Tudo que tiver, né, menos de 10 centímetros, ele vai juntar e identificar como uma coisa só. Então, aceito, sim, e aí vamos conferir se ficou fechadinho, ó. E não fechou ainda. Na verdade, é porque tinha que ser a forma, né, Isadora? Aí, aqui, 10 centímetros. E aí, identificou o resto, aceita sim. Agora sim, vai estar fechado. É porque eu tava no errado. Se eu quiser que feche, né, crie uma forma, aí eu tenho que escolher o forma. Se for só uma linha, aí eu escolho o cadeia, tá? Então, aqui, cadeia complexa e aqui, forma complexa. Eu tava na função errada para poder fechar, tá? Então, eu defino, né, um intervalo máximo de distância e aí o que tiver dentro dele, ele une as linhas e junta. Tranquilo? Outra ferramenta que a gente tem, né, que é... Vou cancelar aqui a função da linha. Outra ferramenta que a gente tem no MicroStation é a ferramenta de seleção.
Toda vez, né, vou apertar, que eu aperto a tecla 1, até o ESC, né, para cancelar a função, aquela caixinha, ela vira a caixinha de seleção do elemento, né? Quando eu ativo função, ela vira de configuração da função. Mas quando não tem nada ativado, ela é a de seleção, né? E ela é bem útil pra gente, tá? E aí, como que funciona essas seleções aqui de elemento? A parte de cima aqui, ó, das funções, é como se fosse, não é como se fosse, não, é a forma de seleção. Então, que por clique, por bloco, né, por retângulo, por forma, por círculo e por linha. E a parte de baixo é a operação da seleção. Todo clique é uma nova seleção, todo clique adiciona a seleção, todo clique subtrai seleção, aqui inverte, né, a seleção, e aqui seleciona tudo, se estiver tudo selecionado, limpa a seleção, tá? Como assim? Vou começar aqui pelas operações aqui. Toda vez que eu clico, ele seleciona uma nova seleção, que é o novo. Então, todo clique é uma nova seleção. Quando eu coloco o adicionar, todo clique adiciona a seleção. Então, eu vou adicionando a seleção, vou colocando mais seleção. O subtrair é ao contrário, eu vou retirando a seleção. Então, eu não quero que selecione essa daqui, não quero que selecione essa daqui, não quero que selecione essa daqui, nem essa também não. Então, eu vou tirando a seleção, tá? Se eu usar esse daqui, ele inverte. O que tá selecionado fica sem e o que tá sem fica selecionado. E aí, né, eu coloco inverter e tenho que desenhar a área que eu quero inverter. Eu quero que inverta todos. Então, seleciono todos. Então, os 4 aqui que estava selecionado ficou sem e o restante ficou com. Se eu desenhar de novo, vai inverter de novo, tá? E aí, como tem alguma coisa selecionada, o último botão limpa. Se não tem nada selecionado, ele seleciona tudo, tá? Já a parte de cá, de cima aqui, são a forma de seleção. O primeiro é individual, então é por clique. Toda vez que eu clico, ele, né, vai selecionando, adicionando, subtraindo. Eu também consigo desenhar, né, para um lado, para o lado direito, né? Eu seleciono só aquilo que eu englobar por completo. E para o lado esquerdo, né, fica até pontilhado. Se eu encosto né, se eu chego a encostar só um pedacinho, né, se for uma figura, deixa eu ver uma figura completa, essa aqui. Se eu selecionar só num pedaço, ele já seleciona tudo, né? Só que vai funcionar com formas completas, né? Eu só vou com o esquerdo, selecionei tudo, selecionei tudo, selecionei tudo, tá? Quando é segmentado, ele vai pegando só o que foi, né, aonde encostou no segmento. Por bloco, aí é desenhando, tá? A mesma coisa, ou para um lado ou para o outro. A diferença é que quando tá em bloco eu não consigo dar um clique e clicar só em uma coisa. Ele sempre vai, quando eu clicar, ele sempre vai desenhar, tá? O por forma é por forma livre, então eu escolho, né, o que eu quero selecionar. Se eu rodar para a direita, ele seleciona só aquilo que ele englobar por completo. Se eu rodo para a esquerda, aonde ele encosta, ele já seleciona. Mesma coisa, tá? E o círculo a mesma coisa. Se eu rodar o círculo à direita, só o que ele engloba por completo. Para a esquerda, encostou, selecionou. E por linha, aí vai ser sempre o que encostou, selecionou, tá? Então, se for forma complexa, já seleciona tudo. Outras ferramentas de seleção, tá? Se eu vier aqui na setinha para baixo, eu tenho outras formas de selecionar, tá? E aí, uma delas é por cor,
Outra é por nível. O que ele chama de nível aqui é o que o AutoCAD chama de layer, tá? Que são as camadas. Então, eu consigo selecionar só o que está na camada padrão. Só o que está na... Vamos supor que eu criei uma camada rua e desenhei, né, a rua nela. Então, se eu clicar em rua, só vai selecionar o que tiver dentro da camada rua. Então, consigo selecionar tudo que está dentro da camada. Consigo também por cor, tá? Vamos supor, vou colocar cor em alguns elementos aqui. Opa, vou tirar aqui. Vou deixar esses aqui de 3 vermelho. Esses aqui 4 amarelo. Esses aqui 5. Esses aqui de 8. E esse aqui de azul 1, tá? Se eu vier aqui, né, por cor, vamos supor, eu quero selecionar só o que tá, só o que for da cor 1. Selecionou só esses dois. Só da 0. Selecionou esses dois, né? Deixa eu tirar aqui do 1, selecionou só a 0. Só o que tá na cor 3, que é o vermelho. O que tá na cor 8, né? O que tá na 4. E aí eu seleciono a cor e consigo, né, selecionar tudo aquilo que tá dentro daquela cor, tá? Além de cor, de camada, tem tipo de linha, espessura de linha, né? Tipo de elemento, classe do elemento e modelo de desenho, tá? Então, além, né, dessas, tem essas outras tipos de opção, né? Se eu tiver uma linha mais fina, uma linha mais grossa, quero só selecionar os da linha espessura 2. Ele vai selecionar só o que for espessura 2, tá? Então, é só escolher o tipo de ferramenta, né? Para poder selecionar e clicar nela. Outra ferramenta interessante aqui pra gente, né? Em relação a mover a desenhos, tá? Como que faz pra gente mover os desenhos? Tem duas formas, né? Tem utilizando a função ou simplesmente selecionar o desenho e arrastar ele, tá? Então, se eu clicar no desenho e arrastar, eu consigo mover ele. Mas também aqui nas tarefas, eu tenho a opção de mover, né? Outra coisa que é interessante falar. Toda vez, né, que a função, ela tiver essa setinha pretinha aqui, ó, no cantinho, significa, né, que não é só esse botão, a função. Eu tenho outras funções dentro, né, dessa ferramenta. Para me ativar, é só clicar e segurar. Clique seguro, vai aparecer um menu flutuante. Então, eu tenho a opção de mover. E aí, quando eu clico no mover, né, o programa me pede para me identificar o que é que eu quero mover. Então, clica aqui. E aí, ele fica disponível, né, na ponta do meu cursor para me deixar onde eu quero. Eu quero deixar aqui, né? Quero mover de novo. Clico de novo, quero deixar aqui. Enquanto eu não desativar a ferramenta, ela fica disponível para mim poder mover, né? Dou um ESC, eu aperto a tecla 1, eu cancelo ela. Outra função, né? O copiar. Aí tem o copiar também. Se eu vier aqui no 3, clicar e segurar, eu tenho copiar. Então, primeira coisa, né? Identifico o elemento, o que eu quero copiar. Quero copiar isso aqui. Clico. E aí, ele vai ficar na ponta do meu cursor para me colar. Pronto, colei. Pronto, colei, né? Quero copiar esse. Colei. Quero copiar esse. Colei. Esse. Colei. Esse. Colei. Quero pegar isso aqui tudo, né? Então, seleciona tudo. Colei. Tá? Vou cancelar. Outra função que a gente tem aqui é o espelhar. Eu quero espelhar essa daqui. Ó. E aí, aonde que eu quero espelhar? Na horizontal ou na vertical?
Eu quero esperar na vertical. Eu quero aqui. Se eu quiser manter o meu desenho, eu tenho que manter aqui, ó, fazer uma cópia. Clico nele. E aí sim, agora eu espelhei pro lado de cá e mantive o meu desenho original. Então, clique, segura e espelhar. Manter o desenho, fazer cópia, né? É só espelhar o desenho e tirar ele, deixa desmarcado. Na horizontal, ele vai para cima ou para baixo. Eu vou deixar aqui. Vou colocar fazer cópia, né? E na vertical, para um lado e para o outro, tá? Outra função que a gente tem aqui é... também bem muito interessante. Igual, eu desenhei, né, aqui uma linha, desenhei aqui a minha linha toda com Smart Line, né? E aí eu queria explodir essa linha, né? Eu queria separar, deixar ela toda segmentada. Como faço para poder explodir, né, essa linha? Eu vou aqui no número 6, clique seguro e aí eu tenho a opção de explodir. Como é linha, eu vou explodir o elemento. Se fosse figura fechada, seria esse completo aqui. Então, opa, eu fiz e não falei, né? Tá explodindo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Então, clique, segura, explodir elemento. E aí o programa me pede, né? Identifica o elemento, né, que eu quero explodir. Quero explodir esse. Clico nele. Quando eu cliquei, ele me deu lá, ó, elemento explodido. Então, vou encerrar, apertar a tecla 1. E aí já tá toda segmentada a minha linha, tá? Então, é assim que a gente faz o explodir. Outra função, né, que a gente tem, o prolongar a linha. Vamos supor que eu quero prolongar essa linha até encostar nessa figura aqui. E aí, como que eu faço? Aqui no número 7, eu vou clicar e segurar. E aí, eu tenho a opção de prolongar a linha. E também estender até a interseção, né? Estender elemento e estender até a interseção. Eu quero que ela prolongue, né? Se eu vier aqui só no prolongar, primeira coisa, eu identifico o que eu quero prolongar, é isso daqui. E aí, estico até onde eu quero, tá? Só o prolongar, eu tenho que clicar aonde eu quero parar, tá? Eu quero parar aqui. Se eu fizer, né, usando até a interseção, ó, é no número 7. Até a interseção, eu clico na linha, primeiro identifico o elemento que eu quero prolongar, essa linha. Até onde que eu quero que ela vai? Eu quero que ela vai até aqui. Pronto, ela vai prolongar até encostar na linha que eu identifiquei, tá? Mesma coisa aqui, vou fazer aqui, ó. Quero prolongar essa até aqui. Pronto, prolongou. Essa até aqui. Prolongou, tá? Deixa eu ver se tem alguma outra aqui. Essa até aqui. Prolongou, tá? Agora, outra função também, né? Além do prolongar, a gente tem o que a gente chama aqui de apara-linha. Eu esqueci o nome no AutoCAD dessa função. Trim, eu acho que é trim no AutoCAD. É aquela. Vamos supor que eu fiz essa daqui, ó. Eu tinha feito só até aqui. Vou vir aqui. Outra forma de prolongar também, se eu clicar na linha, clicar no vértice dela aqui e puxar ela, eu consigo prolongar, além de também conseguir mover ela para um lado e para o outro. Então, eu quero manter na mesma. Pronto. Só que eu quero ela só até aqui, ou quero só esse pedaço, quero apagar esse de cima, quero apagar esse de baixo, né? Então, a gente usa a ferramenta aqui a gente chama de aparar, né? No AutoCAD chama de trim. Então, o apara, ele fica aqui também no número 7. Então, clique, segura e vou vir aqui em apara múltipla, tá? Primeira coisa, né, que a gente tem que identificar. E aqui também tem que estar na opção do meio, que é da parar, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai identificar, né, qual que vai ser a minha aresta de corte.
Até onde eu vou cortar, né? Eu vou usar esse desenho aqui de referência, né? Que eu quero apagar essa linha aqui, né? Seja aqui no meio, seja a ponta de cá ou a de cá. Então, vou usar esse aqui de referência. Então, ele vai ser minha referência. E aí, depois, agora eu vou identificar os elementos que eu quero aparar. O que que eu quero apagar, né? Eu quero apagar isso, ou eu quero apagar o meio, né? Se eu apagar o meio, vai ficar os dois do lado, né? Enquanto a minha... Dá um Ctrl Z aqui. Enquanto o meu elemento de corte, ele tiver identificado, toda vez que eu for clicando, ele vai apagando, né? Então, ele tá identificado. Se eu clicar aqui, ele vai apagando, tá? E como que faz para mim selecionar mais de um elemento de corte? Como assim? Deixa eu desenhar aqui uma outra figura para conseguir identificar. Vocês conseguirem identificar. Vou usar esses dois aqui. Desenhar uma linha aqui e outra linha aqui. Eu quero deixar só a parte de dentro aqui, que tá dentro desses retângulos aqui, né? Do retângulo e do... Acho que aqui parecendo um quadrado. Quero deixar só a parte de dentro. Quero cortar essas arestas aqui. Então, eu quero duas barreiras, né? Como que faz para me selecionar? Então, vou lá também no apara múltipla. Se eu só der um clique, ele vai selecionar só ele, tá? Então, eu vou selecionar todos, né? Eu quero esse aqui de barreira, isso aqui, isso daqui, isso daqui. A parte de baixo, para mim, não vai importar nessa questão. Então, essas aqui que vão ser as minhas barreiras. E aí, o que que eu quero cortar? Quero cortar isso, quero cortar isso. Se eu também selecionar, eu também consigo já apagar tudo de uma vez. Se eu selecionar aqui dentro, eu também vou apagar elas aqui dentro, tá? Então, para me adicionar mais de uma barreira, basta selecionar elas. Deixa eu fazer assim aqui. Aí. Selecionar elas. Depois, eu só vou clicando naquilo que eu quero apagar. Aparar, né? Na verdade. Beleza? Então, essa função aí é como se fosse, né, o trim do AutoCAD. Aqui chama apara. Vamos agora falar sobre as células, tá? Vou só apagar esses desenhos aqui. E aí, o que são as células, né? Acho que no AutoCAD, se eu não me engano, até um aluno que me falou que no AutoCAD chama de bloco, né? Então, o que serve a célula, né? Vamos supor, eu quero criar um símbolo para o meu desenho, né? Eu faço muita planta, né, de cadastro, e aí eu criei um desenho próprio para PV, né? Ou posto de visita, ou boca de lobo, né? Eu já tenho esse símbolo criado e quero usar ele, né, como um símbolo no meu desenho. Ou se não, né, a célula também funciona como eu crio uma peça, vamos supor, né, seja ela uma boca de lobo, né, um PV, ou então uma peça qualquer, né, vamos pensar o pessoal aí de mecânica, né, cria um parafuso, alguma coisa assim. E aí eu quero já deixar ele pronto de modelo, porque eu uso ele em vários desenhos. Eu posso usar nesse projeto, eu posso usar num outro projeto, eu sempre vou usar o mesmo. Então eu crio ele como célula, porque eu consigo abrir ele em qualquer desenho, né? Eu só aciono a célula e colo aonde eu quero deixar, tá? Então como que faz para criar essa célula, né? Pra gente primeiro, né, criar o arquivo, né, da célula, a gente vai vir aqui em elemento e aí a gente vai escolher a opção célula. Nessa janelinha, né, que abriu aqui da célula, a gente vai vir aqui arquivo novo, né? O que a gente tá fazendo? Eu tô criando um arquivo para me deixar minha célula salva, tá? Então, abriu a janela de célula, arquivo novo.
E aí vou dar um nome para esse arquivo, né? Vou chamar ele aqui de, né, símbolo, peça, tanto faz, célula mesmo. Vou chamar aqui de símbolos. E mando salvar. Então, com o meu desenho, ó, com a minha célula criada, né? Agora eu vou desenhar, né, o símbolo que eu quero, a peça que eu quero, né? Deixar salvo aqui dentro da célula. Vou deixar esse aqui no cantinho, que eu vou precisar dele daqui a pouquinho, tá? Vou desenhar aqui. Vamos supor que eu use um certo desenho, aí que tudo em tamanho real, né? Então, se eu deixar aqui em 4 metros, ele vai ficar com 4 metros, tá? Desenhei aqui, né? Vou só colocar um outro aqui. Vamos supor que eu uso esse símbolo aí como posto de visita, tá? E aí eu quero salvar ele como célula. Então, beleza. Primeiro, desenho, né, a minha peça. Depois eu vou selecionar todo o meu desenho. Seleciono todo o meu desenho e aí vou inserir uma origem, tá? O que é a origem? É aonde que vai ser a origem do meu desenho, né? Aonde que vai ficar salva a origem para me colar ele a próxima vez que eu for usar, tá? E para me definir a origem, a gente vai vir aqui, ó, dentro de desenho, na linha S, é a parte de células. E aí tem o 1, 2, 3, o quarto símbolo, né? Tem um desenhozinho de uma célula com um ozinho em cima. Esse aqui que é o definir a origem da célula. Então, clico nele e aí na ponta do meu cursor vai ficar uma cruzetinha, que é a indicação de onde eu quero a origem. Então, posso colocar a origem no centro, na borda, tá? Tanto faz. Eu vou deixar a origem bem no centro aqui. Então, marquei a origem no centro. E aí, assim que eu coloco a origem, na minha janelinha aqui da célula, ficou ativo o meu botão criar, né? Que é para mim poder criar um elemento, né, dentro dessa célula aqui. Então, vou clicar em criar. Ele vai me dar um nome, pedir para me dar um nome, né, para essa célula. Vou chamar ela de PV. Não vou colocar descrição, não precisa. E mando criar. Aí aqui vai me mostrar as exibições, né, dessa minha célula, de cima, né, de lado, de frente. E aí sim, agora eu já tô com a minha célula criada. E aí eu quero criar mais, né? Como que faço para criar mais? Primeira coisa, para mim poder tirar, né? Se eu vim aqui e apagar essa minha célula, a origem ainda fica aqui. Então eu tenho que ativar a origem de novo, aí ela vai vir para a ponta do meu cursor e aí eu dou o ESC ou a tecla 1, tá? Que aí essa origem vai sumir. E aí vamos supor que eu quero desenhar, né, outra célula. A gente, aqui eu tô só lembrando mais uma vez, eu tô desenhando aqui à mão, tá? Não tá com medida certa nem nada. Do jeito que era retinho. Então, vamos supor que eu quero usar esse símbolo aqui de bueiro, né? Então, desenhei, seleciono todo o meu desenho, coloco a origem nele, vou colocar esse aqui bem no cantinho. Clico em criar, dou o nome para ele. Bueiro. Mando criar. Ele vai vir aqui para a célula e aí eu posso apagar.
Então, ativo o O, aperto o ESC, e aí eu consigo apagar tudo, tá? E aí assim eu vou fazendo, né, para quantas células eu quiser. E aqui tá criada, né, as minhas células. Vamos supor, fechei tudo, né? E aí como é que faz pra gente poder usar essas células, né? Pra gente poder chamar, né, ativar elas, aqui na linha S mesmo, o primeiro botão aqui, ó, é inserir célula ativa. Clico nele, tá? E aí, quando eu clicar nele, a minha caixinha de seleção vai virar aqui as configurações de célula. Aonde que tá assim, né? Célula ativa, eu vou pesquisar qual que é meu arquivo de célula, né? A gente criou um com nome e símbolo, então eu vou pesquisar ele. Venho aqui, né, na lupinha, para mim poder buscar ele. Opa. E aí escolho qual dos dois que eu quero, né? Ah, eu quero usar o bueiro ou o posto de visita. Dou 2 cliques, posso fechar, que ele vai vir aberto aqui, né? Se eu tiver um outro arquivo de célula, né, que não seja o símbolo que a gente criou, que aqui tá aberto o símbolo, eu venho em arquivo, anexar arquivo, e aí escolho o meu outro arquivo de célula, tá? Como a gente, né, criou o símbolo, ele tá ativo o símbolo aqui. Né? Se eu tivesse outros arquivos, eu abria e escolheria, né, a célula do outro arquivo. Então, dou 2 cliques nele e aí ele vai vir para a ponta do meu cursor. Tá vendo que o centro, né, a origem dele tá o centro, conforme eu defini, né? O bueiro eu coloquei na extremidade, ó, esse aqui. E aí ele tá lá na extremidade, tá? Então, é só escolher a célula que eu quero, né? E clicar para inserir. E aí, ele insere no meu desenho. Quantas vezes eu clicar, ele vai inserindo. Vou trocar agora para o bueiro. 2 cliques. Cliquei, inseriu. Cliquei, inseriu. Tá? Além de ter essa função aqui, né? Quando a gente está desenhando, e ele identifica um ponto, né? Como ele identifica o ponto, a gente vai conseguir, né? Essas células que a gente criou, ela vai ficar como símbolo também. Então, na hora da gente, né? For fazer o desenho, né? De um levantamento, seja de estação, de GNSS, e eu quiser trocar o símbolo, né? Pela cruzeta por um desses aqui, a gente também consegue. Tá? Na hora que a gente vê nessa parte, eu mostro que lá vai ter o bueiro e vai ter o PV também, tá? Que foi os que a gente criou aqui. Beleza? Então, essa é a parte das células. Vou apagar aqui. Outra função, né, que a gente tem aqui é a parte de texto, tá? Pra gente inserir o texto, né, no Bentley, como que a gente faz? Nessa linha A aqui, ó, a primeira opção é inserir texto. Então, clico nela. Assim, quando eu clicar nela, vai aparecer essa caixinha aqui para me conseguir digitar. Conforme eu digito, o texto ele vai ficando na ponta do meu cursor lá. E aí, para me poder inserir esse texto, basta eu clicar que ele vai ser inserido. É só eu apagar, digitar de novo e aí ele vai mudar, tá? Ah, como que faz para mim editar um texto que eu já escrevi, né? Eu dou 2 cliques no meu texto, vai abrir a mesma caixinha e eu consigo editar. Só clicar na tela que ele troca, tá? Não precisa dar Enter, não precisa dar nada. Se eu der Enter, ele vai descer o texto aqui para baixo, tá? Então, eu digitei o que eu queria, clico na tela que ele troca. Outra função aqui, né, do texto. A gente também, né,
né, além da gente conseguir, né, digitar o texto e ele vai ficar na ponta do cursor, e aí eu só clico para inserir, tem uma outra função bem legal também. Vamos supor que no nosso desenho, né, tenha o desenho de um rio, tá? Então eu vou desenhar aqui como se fosse um rio. E aí eu quero dar um nome para esse rio, tá? Em vez de eu escrever, né, o meu texto e ele ficar reto aqui em cima ou aqui embaixo, a gente consegue ele para poder acompanhar o desenho desse rio, tá? Então, né, vou digitar aqui Rio Piracicaba, vamos supor, né, que seja o nome desse rio. Como que eu faço para ele acompanhar o desenho aqui da minha figura, né? Aqui em método, em vez de ficar por origem, que vai ficar na ponta do cursor, a gente vai trocar por ao longo do elemento, tá? Então, quando a gente troca por ao longo do elemento, aqui embaixo, né, o programa pede para a gente identificar o elemento. Então, onde eu clicar, ele vai inserir o texto. E aí, basta eu aceitar, né, se eu quero o texto para cima ou para baixo. Aqui embaixo, né, aceitar botão do sim, rejeitar botão do não, né, botão direito, botão do sim esquerdo do mouse. Então, se eu quiser para cima, clico com o esquerdo. Se eu quiser para baixo, clico com o esquerdo. É só posicionar onde eu quero e clicar, tá? Quero que escreva aqui, quero que escreva aqui, quero que escreva aqui, né, enquanto o texto tiver aqui, né, escrito na minha caixinha, eu vou conseguir adicionando ele, tá? Então, é só trocar aqui o método por ao longo do elemento e depois clicar no elemento aonde você quer que fique o texto escrito. Tranquilo? Essa parte também é bem legal aí do texto. Vamos agora para a parte de cotar o desenho, tá? Então, quando eu faço um desenho, né, e quero inserir cotas nele, vou desenhar aqui alguns. Então, como faz, né, para mim inserir cota no desenho? Para cotar o desenho, a gente vai usar a linha F aqui, tá? Ah, outra curiosidade, né? Para mim só medir, eu uso a linha D, tá? Essa, né, o que tá na linha D, eu só faço a medição. Vou colocar aqui ponto principal. E aí ela vai me aparecer aqui, só, tá? Ela não fica marcada no desenho, nem nada. Então, daqui até aqui, e aí eu tenho esse pedaço, 59. E aqui vai me dando um acumulado também, isso também é bem legal. 57, 40, né? Então, eu vou medindo e aí vai me aparecendo aqui, né? A distância, né, real e o acumulado, né? Enquanto eu for clicando, ele vai me dando um acumulado aqui, tá? Então, esse daqui só mede. Não deixa nada registrado no desenho. Na linha F, ele deixa registrado no desenho, tá? E aí, como faz pra gente cotar, né, o desenho? Aqui na linha F, eu vou usar a segunda opção, que é a dimensão linear, tá? Essa primeira aqui, ela cota o elemento. Então, eu clico no elemento que eu quero e aí ele vai me dar a cota dele, tá? Então, eu clico no elemento, ele vai me dar a cota dele. Esse daqui, né, que é o que a gente vai fazer agora. Deixa eu trocar aqui para branco, só para ficar melhor de enxergar, né? E deixar branco. Né? Se eu usar aqui, né, a segunda opção, eu consigo cotar todos aqui de uma vez só. Como assim, né? Então, seleciono a função aqui de dimensão linear e clico aqui nessa linha, que é para me fazer automático, por linha. Desenho uma linha, quero que faça a medição desses aqui. E aí, ou eu posiciono para o lado, ou eu jogo para cima. E aí, ele vai me dar
toda dimensão, tá? Aqui pegou a menos, tá? Por isso que tá dando menor. Ah, é porque tá com... Ai, caramba. Tá com... Eu não vi o tipo de vértice, tá arredondado. Aí aqui pegou sem a curva e aqui pegou... Aqui pegou depois da curva e aqui pegou antes, tá? Por isso tá dando essa diferença aqui. Eu não vi que tava com canto arredondado, não. Eu já troquei aqui pra canto. Então, eu consigo cotar tudo de uma vez, né? Venho aqui no dimensão linear, marco a linha, traço a linha aonde eu quero cotar. E aí eu jogo, né? Pra cima ou aqui pro lado. E aí tem a cota de todo mundo, tá? Aonde a linha passou, né? Com certeza. Outra coisa, né? Pra mim poder deixar cotado o ângulo. Vou só apagar isso aqui pra me colocar do ângulo aqui. Como que faz pra me deixar cotado o ângulo? Aí a gente vai aqui na terceira opção, dimensão angular, tá? E aí aqui no dimensão angular, a gente vai na terceira opção, que é entre linhas. Porque aí eu clico numa linha, clico na outra, e aí ele vai me dar o ângulo daquela linha, tá? E aí eu tenho o interno e o externo. Basta eu escolher qual que eu quero. Ah, eu quero deixar no interno. Então, jogo aqui no interno e clico que ele vai deixar inserido, tá? Então, vamos supor, né? Entre essa linha e essa daqui. O interno e o externo. Então, eu quero o interno, clico para poder inserir, tá? Então, para cotar ângulo, eu venho aqui na angular, escolho o ângulo e marco. Entre linhas, né? Então, escolho as duas linhas e aí ele vai me dar o ângulo formado entre elas. Seja ele interno ou seja ele externo, tá? Outra função interessante também aqui do MicroStation é esse para a marca, tá? Como que ele funciona? Eu defino um ponto de marca do meu desenho e aí eu posso apagar, posso desenhar por cima, posso refazer, só não posso fechar o desenho, tá? Posso fazer 1000 alterações. E aí, se eu mandar desfazer para essa marca, ele refaz, deixa meu desenho da forma como eu deixei, tá? Como assim? Vamos ver aqui na prática que é mais fácil de entender, né? Então, tô com o meu desenho aqui, quero definir esse aqui como marca, porque às vezes o que acontece? A gente vai fazer um procedimento, só que acontece bastante. A gente não sabe ali se vai dar certo. Aí o que geralmente a gente faz? A gente fecha, cria uma cópia do desenho, né? E vai usando a cópia. Se der certo, a gente larga o original e vai usando a cópia. Se não, eu volto, né, pro original e descarto a cópia. Essa função evita, né, a gente fazer essa questão aí de fazer essa cópia. Então, pra gente poder, né, definir um marco, a gente vai vir aqui, ó, editar. E aí eu vou na opção definir marco. Clico. Então, beleza. Esse aqui é a marcação atual, né? A minha marca. Então, eu posso vir aqui, apagar o desenho todo. Posso vir desenhar outra coisa em cima, né? Digitar texto. Posso fazer o que eu quiser. Por origem. Posso fazer o que eu quiser aqui no meu desenho. Se eu, né, terminei de fazer o teste, não deu certo, eu quero voltar para onde eu deixei a marca, eu vou lá em editar de novo e vou aqui, ó, desfazer outro. E aí no desfazer outro, eu vou para a marca. E aí ele apaga tudo que eu fiz e volta para onde eu defini como marco, né? Ele ignora tudo aquilo que eu fiz e volta para onde eu defini como marco. Se eu quiser fazer isso de novo, aqui já não tem marco mais. Eu tenho que ir lá, definir marco de novo e fazer de novo, tá? Se eu fechar o desenho e abrir, vai valer como marco? Não. Aí você perde o marco, você tem que ir marcar de novo, tá? Então, é uma função também bem legal aqui do MicroStation, tá?